Graça e paz. Que a presença do Senhor Jesus esteja em cada vida, suprindo as necessidades. Amém? Salmo 119, 160, 161, 162 vai nos trazer uma palavra de avivamento, promessa, concretização, definições. Amém? 160. A verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. 161. Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. 162. Eu me regozijo na tua promessa, como alguém que encontra grandes despojos. Amém? Glória a Deus. Então, vamos começar a falar de promessas. Deus, quando criou o mundo, Ele também teve uma promessa para nós. Ele criou o mundo, criou tudo. A promessa dele era para que nós fôssemos felizes, vivemos uma vida farta, desfrutamos do melhor, sem dor, sem esforço, sem sofrimento, somente cuidar da criação dele. Mas o pecado veio ao homem e isso cortou um laço da promessa e do homem. Mas não é que Deus esqueceu da promessa, só cortou, foi tirando algumas coisas, né? Vamos dizer, era para nós viver uma vida sem esforço, sem sofrimento. O pecado trouxe o esforço, a peleja e o sofrimento, né? Então, a partir de aí nós ficamos responsáveis pelos nossos atos, mas a promessa dele sempre manteve. Deus expulsou os pecadores do paraíso, mas perdoaram, né? E eles foram viver a vida com esforço, trabalho, dor. Aí começou, né, os assassinatos, começou a carne fluir no homem, né? E Deus mais uma vez ficou triste. Aí ele falou, não, agora definitivamente, agora eu vou destruir a criação que eu fiz. Não dá, não tem como prosseguir com tantas coisas horríveis, né? Prostituição, vício, assassinato, roubaria, ambição, avareza. E Deus foi ficando triste com aquilo. Só que no meio de milhões e milhões de ser vivo, ele viu um coração quebrantado e temente a ele. Então ele preparou o dilúvio, né? Mas que ele ia destruir a terra ao ser vivo, não ia mais. Mas ele separou essa família. E é interessante, se a gente vê, por né? Era somente Noé. Porque os filhos dele, as famílias dele em si, ao redor dele, muitos não eram como ele, era pecador. Se a gente pesquisar bem, a gente vai ver isso aí. Só que pelo Noé, Deus separou a família dele. E com a família de Noé, ele separou cada ser vivo da terra. E assim foi. Recomeçou após tudo, maravilha, né? Mais uma vez veio o pecado. Aí começou, né? Veio Abraão, veio Jacó, aí veio os
os reis, veio os profetas, né? Veio o juiz, até que chegou Jesus. Eu sempre conto essa historinha. Um profeta, um homem de Deus, ele sempre fala assim, que quando Deus passou por tudo isso, antes de Jesus, ele entristeceu, falou, não, agora não dá, vou quebrar até minha aliança que eu fiz, porque não dá, não tem como, né? A gente imagina assim, é uma imaginação que a gente, um exemplo que a gente coloca. Aí Deus ia destruir a terra, ia destruir a criação, tudo. Só que o Espírito de Jesus, assim fala nessa historinha, que chegou e falou, não, deixa que eu vá e vou ensinar, vou mostrar, vou sacrificar-me para cada um ser vivo. E assim foi. Jesus nasceu, Jesus ensinou, Jesus mostrou, Jesus praticou, Jesus deu a direção da salvação. E mesmo assim, a humanidade continua no pecado, porque foi tão assim que os próprios descendentes de Jesus crucificou ele na cruz, renegou ele. E a maioria dos que aceitaram era considerado estrangeiro. Por isso que Jesus disse que ele veio para os que crê, os que crê. Hoje, a gente vê a terra, o mundo, a humanidade de cabeça para baixo. A gente que tem poucos conhecimentos, mas que a gente fica olhando aí nos acontecimentos das notícias e perto de nós, dentro dos tempos, falta de amor, falta de respeito, falta de compromisso, falta de reverência, falta de obediência, falta de tudo. Se der, faz, se não der, não faz. Então, pensa o que está fazendo a obra, a missão para o homem. Acabou. Prega o que quer, fala o que quer, faz do altar uma passarela, um palanque, faz do altar uma máquina de lavar roupa, que começa a lavar as roupas sujas, sem noção, fora da palavra, fora do evangelho, ataca o próximo, e o mundo está aí, um matando o outro por causa de dinheiro, é avareza. Quantos irmãos estão passando fome, quantos irmãos estão passando dificuldade, e pessoas não sabem nem onde colocar dinheiro, as coisas, às vezes joga até fora, desperdício, e o seu irmão está necessitado. Quantas pessoas que estão isoladas, que estão tristes, abatidas, por falta de um abraço, de uma palavra, e as pessoas estão virando as costas. Então, isso daí, nós estamos tudo em cima só da promessa. Olha só, o que uma promessa fez. E Deus retirou a promessa? Não, sabe por quê? Eu vou contar outra historinha. Houve um julgamento. Estava a pessoa que ia ser julgada, que estava sendo atacada, Jesus, o advogado, e o Satanás ali para condenar. E Deus, o juiz. E o condenador começou. Fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, fez isso, fez aquilo, foi falando. Por isso que tem que ser julgado. Matou, roubou, tudo que está acontecendo de ruim, ele fez. Aí Deus falou assim, realmente está fora dos preceitos que eu preguei, das promessas, dos mandamentos. Então tem que ser condenado. Foi para o defensor, que é Jesus. Ele só disse assim, eu comprei essa vida na cruz, ela tem que ser, eu justifiquei por ela, então por isso que ela tem que ser absolvida. Só que há um pastor de batalha espiritual, um profeta, o qual eu respeito muito,
ele disse em uma pregação: quem é o réu não somos nós. Quem é o réu é o secretário do Satanás. Porque nós sabemos que o chefe, muitas das vezes, ele não vai, ele manda o secretário. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Ele manda o secretário. Então, é eles que cometeu, é eles que é o réu. Só que muitas das vezes nós nos pomos, colocamos-nos como réu. E a um certo ponto nós somos. Por quê? Por falta de obediência, de buscar, de entregar, de compromisso, de reverência, de respeito, de amor, nós deixamos que o secretário do Satanás nos usa. E nós fazemos as coisas erradas. Nós endurecemos o coração. Nós deixamos de ir para o altar porque olhamos para o nosso cansaço, porque nós vamos receber uma visita, porque nós não podemos e porque nós não estamos com vontade. Muita gente ainda tem coragem de falar assim: Deus não me tocou para ir, Deus não me mostrou que lá não é de Deus. Gente, todo altar tem Deus, todo altar tem Deus, todo templo tem Deus. Aonde que não é de Deus, não ir no lugar que Ele criou, que Ele preparou. É certo que ali tem um ser humano. Não vamos dizer que ele está perfeito, que ele é certo, que ele está pregando o verdadeiro evangelho. Mas ali tem um ser humano. Tem Deus, quer dizer. E tem um ser humano. E nós não devemos ir por causa do ser humano. Nós devemos ir para a presença de Deus, para o altar, para o templo, por causa de Jesus, para adorá-lo. E ali Deus vai falar, através do louvor, através da palavra. É isso, irmão, que a gente tenta colocar na cabeça das pessoas. Para que concretiza a promessa dele na nossa vida. E nós não devemos olhar, como vai dizer aqui, que os inimigos atacam. Os inimigos, os poderosos, né, no 161, perseguem sem motivo. Os inimigos atacam. Mas é diante da palavra do Senhor que o nosso coração tem que tremer. É pela palavra do Senhor. É pelo que Deus vai falar com nós. Para que sejam as definições de Deus na nossa vida. Porque só a palavra dele nos basta. Só a graça dele nos basta. Quem diz que seria fácil? Quem diz que seria moleza? Pois o pecado vem. Então, meu irmão, minha irmã, o que Deus quer dizer para você hoje: seja forte e corajoso. Não deixa nada e ninguém te embaraçar. Não deixa nada e ninguém impedir você estar no compromisso. Se você recebeu um convite, é porque Jesus te escolheu. Lembra dos 300? Mas só que lembra que era 32.000? E Deus foi tirando. Sabe quem que Deus vai tirando? Quem não tem compromisso, quem não tem reverência, quem não tem amor, quem não tem obediência. Que fique 1, 2, mas que seja obediente, que pregue o verdadeiro evangelho. Preste atenção, se você não está sendo descartado. Preste atenção se Deus não está te tirando. Porque vai indo, as portas vão fechar. Vão. Vai indo, vai chegar uma época que você vai olhar ao teu redor, vai pedir socorro e não vai obter. Hoje, você acha cansativo aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, ficar te chamando, te convidando, pregando a palavra para você, te mandando versículo. Hoje você está, cansa. Que pessoa cansativa, bloqueia. Amanhã você vai procurar e não vai ter. Porque Deus não vai rejeitar, deixar de cuidar desses que estão tomando na cara, não. Que está sendo atacado, que está sendo envergonhado, que está sendo rejeitado, não. Lembra de Jesus, foi rejeitado, mas ele foi para a eternidade. E lá ele aguarda nós. Então tome cuidado. Quando você recebe um convite,
quando você recebe um versículo, quando você recebe uma oração, quando alguém fala de Jesus para você. Você está olhando para a sua capacidade, você está olhando para as tuas vontades, você está olhando para o teu tempo, você está olhando para as coisas do mundo. As coisas do mundo vão ficar. Mateus 24, Jesus disse que não vai sobrar pedra sobre pedra. O que nós vamos ter é a eternidade. E nós capacitou, nós alimentou, nós preparou. Pensa nisso. Pensa nessa situação. Para que amanhã ou depois você não venha sofrer as consequências. Você não venha sofrer aquilo que você rejeitou. Você não venha sentir falta. A retaliação vem. Nada passará sem ser tocado pela mão de Deus. Então é um alerta que Deus está dando. Os dias estão chegando. Dias difíceis vai vir. Dias difíceis vai vir. Você está preparado para enfrentar as lutas? Não é as lutas, não é os problemas, é nós que temos que estar capacitados. Você está com a palavra? Você está ali, revestido? Deus é amor, Jesus é justiça, é cuidado, né? E Deus é justiça. Ele é justo. Ele é justo. Vamos lembrar dos antepassados que pecou, que fez as coisas contra o mandamento dele, né? Então, com fé, esperança, perseverança, obediência, persistente na oração, a vitória é garantida. Pensa nisso.